Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet, sua moda, seu estilo. Procoluna, centro especializado em dor. Benevida Saúde, consultas médicas e exames. Droga Farma, sempre tem uma pertinho de você. E Cicobi Cred Mogiana, seja um cooperado. Olá pessoal, eu sou a Andréa Neves, apresentadora do programa Qualitá, aqui na Nova Canal 26, um programa destinado a você, para levar muita informação e conteúdo sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje, pessoal, no atual momento que estamos vivendo, o nosso entrevistado hoje aqui é de extrema importância para nos orientar, que é o Dr. Rubens Pereira Santos, ele que é infectologista, ele formou pela Universidade Federal de Uberlândia, é membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Infectologia, professor no curso de Medicina da Unifran, de Clínica Médica, e inclusive também atende no Hospital Regional, que hoje é o São Francisco. Seja bem-vindo, Dr. Rubens. Bom dia, Andréa, bom dia, participantes do programa Qualitá. É um prazer estar aqui para a gente poder trocar algumas ideias nesse momento tão difícil, né? E inclusive, pessoal, quais são as principais dúvidas? Chegou muitas dúvidas para nós aqui através das redes sociais, né, através do nosso WhatsApp, Facebook, Instagram, pedindo para a gente esclarecer algumas dúvidas sobre as vacinas, doutor. Inclusive, nós vamos saber um pouquinho sobre as vacinas e como elas agem no nosso organismo. Perfeito. As vacinas, elas são a introdução de um material biológico no organismo, né, que visa mimetizar uma infecção, de certa forma, e desta feita estimular o organismo a produzir defesa e anticorpos contra aquele possível agente, né? As vacinas, a primeira experiência foi no século X, quando os chineses pegavam, por exemplo, uma casca de varíola, eles secavam ela e assopravam no rosto da pessoa. Olha que coisa interessante. E o nome vacina vem porque tinha varíola vacina, que eles perceberam que a varíola do boi ela era muito importante para imunizar e foi ela que acabou com a varíola humana. E aí ficou vacina. E ela realmente é um avanço na medicina, né? E realmente, em termos do coronavírus, é um avanço também. E são vários mecanismos, né? No caso da vacina do Covid, são vários mecanismos. Nós temos a vacina genética, nós temos a vacina onde utiliza um vírus, no caso o adenovírus, né? Não replicante. Nós temos vacina que utiliza, como é o caso da Coronavac, que utiliza o vírus morto, inativado. Tá. Dr. Rubens, vamos falar um pouquinho então sobre essas vacinas disponíveis, que são disponíveis no Brasil, e uma breve explicação para nós, porque a gente fica até em dúvida, são tantos nomes que já surgiram e muitas vezes a gente não entende sobre elas, né? Vamos falar um pouquinho da Coronavac, da Pfizer, da BioNTech, AstraZeneca, Oxford, né, e a Moderna e a Janssen. Ou, né, alguma outra que o senhor acha importante agora a gente falar aqui? Então, nós temos então as vacinas de vírus inativado. Tá. E aí, nesse caso, a Coronavac é a principal, é vírus morto, não tem o menor risco de dar infecção na pessoa, né? E por ser um vírus inativado, ele imuniza utilizando vários fragmentos do vírus. Então, nesse sentido, é uma vacina boa e por isso que ela evitou 100% de casos graves, de casos que precisasse de UTI, intubação e de morte também, né? Essa mesma vacina, nós estamos aguardando a Covaxin da Índia, que é o mesmo modelo que, quando ela for aprovada, talvez as clínicas particulares vão conseguir comprar ela e vai ser mais uma forma de imunizar por esse mecanismo, né? Agora, nós temos as vacinas que elas utilizam adenovírus. Então, elas pegam uma partícula, né, uma parte do vírus coronavírus, do Covid-19, né, coloca no adenovírus, que é um vírus que dá um resfriado simples, e às vezes acomete também primatas, e aí produz a vacina. E nós temos vacinas importantes representando esse grupo, né, como seria o caso da Oxford, né, da AstraZeneca, e não podemos esquecer que esse é um mecanismo também da Sputnik, da Rússia.
A russa utiliza, você não colocou a russa, mas nós vamos ter que utilizar a russa. Ela deve chegar no Brasil em algum momento e vai ser mais um reforço para a gente poder comprar. Os estados estão querendo, Bahia, Paraná e assim por diante. Então, realmente serão recursos importantes para nós. E a AstraZeneca, eu acabei de falar, mas não podemos esquecer da Pfizer e da Moderna. A Pfizer e Moderna já não é o vírus inativado e nem adenovírus. É uma vacina que pega uma partícula do vírus, né, e pelo mecanismo lipídico, vai interferir no RNA. Então, são vacinas ligadas ao RNA. E por ser um modelo novo, aparentemente muito seguro e bom, mas é um modelo novo, então isso gerou muito medo, muita dúvida em muitos usuários da vacina. Essas então são as vacinas de RNA e as principais seriam a Pfizer e a Moderna. Tá, ótimo. E a gente percebeu aí que todas as vacinas, precisa de mais de uma dose, né? Que são todas, né? Ou tem alguma que será uma dose única? Olha, nós temos duas vacinas que podem ser uma dose única só. A Janssen é o principal exemplo, né? Então, a Janssen, que a gente espera que breve possa ser utilizada também, é somente uma dose. Mas as outras principais que a gente tem falado, a Sputnik, né? A vacina da Oxford, a Coronavac, a Pfizer, a Moderna, são duas doses, onde a primeira dose acordaria a primeira parte do sistema imunológico, que é o sistema inato, e a segunda parte reforçaria a produção dos anticorpos, que é a imunidade humoral. Ótimo. Inclusive, Dr. Rubens, chegou uma pergunta aqui, que veio através das nossas redes sociais. Por que tanta polêmica sobre as vacinas? E a insegurança das pessoas se a vacina funciona? Porque, na verdade, as pessoas me passaram a seguinte informação: Andréia, mas demorou anos para produzir vacina, de 5 a 15 anos. Como que agora, em menos de um ano, a gente já tem uma vacina? Né? Então, isso está causando insegurança e medo em algumas pessoas de tomar a vacina. O que o senhor nos diz disso? Olha, de fato, num primeiro momento, pode gerar uma certa estranheza, porque a vacina contra vírus que tinha desenvolvido o menor tempo tinha demorado 4 anos para ser desenvolvida. Né? Se a gente pegar de febre tifoide, por exemplo, demorou 105 anos para ser desenvolvida. Então, realmente, de repente, uma vacina ser desenvolvida em 5 meses, num primeiro momento, gerou uma estranheza. Mas a gente tem que pensar o seguinte: nós temos 4 coronavírus bonzinhos que afetam o ser humano e outros coronavírus que afetam os animais. Em 2002, nós tivemos o SARS-CoV-1, que deu o surto lá na China. Em 2012, nós tivemos o coronavírus, que deu um surto no Oriente Médio, onde de cada 3 pessoas, uma morria. Então, já faz tempo que eles estão tentando desenvolver uma vacina para coronavírus. Eles não tinham conseguido a vacina para coronavírus humano, mas estavam tentando. Em vacina para coronavírus em animal já tem muito tempo. Se eu vacinei minha cachorrinha com a V10, um dos vírus era o coronavírus, ainda que animal. Então, eles usaram toda essa pesquisa que via sendo acumulada, mais a pressão econômica que gerou em torno do Covid-19, com tudo isso que a gente está assistindo. E aí, eu acredito que foi por isso, sem teoria nenhuma de conspiração, foi por isso que em tempo recorde nós conseguimos desenvolver essa vacina. E outra coisa, quem já foi infectado, fica imunizado com a vacina, doutor? Olha, quanto tempo, né, ficaria imunizado quem já foi infectado? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque a gente sabe que os anticorpos, quando você analisa IgG, principalmente, ele muitas vezes vai durar em torno de 3 a 6 meses. Então ficaria aquela dúvida: será que a pessoa vai adquirir, depois desse tempo, o Covid-19? Só que se a gente olhar de novo para trás, examinar os 4 coronavírus mais simples, que dão gripe comum, analisar o coronavírus de 2002, analisar o coronavírus de 2012. O coronavírus de 2012, a imunidade chegava a durar 34 meses. Muitas vezes, em animais ou em ser humano com o coronavírus mais simples, eles fizeram experiência. Os anticorpos tinham baixado e eles desafiavam, por exemplo, com um vírus no cotonete, colocando no nariz, em experiências científicas, para ver se a pessoa ia adquirir de novo a doença, e ela não adquiria. Então, a imunidade, felizmente, tudo indica, dura mais tempo do que a gente imagina, né? Por isso é que a taxa de reinfecção, nós já temos em mais de um ano de pandemia, tem sido tão baixa. No entanto, é óbvio que nós não podemos baixar a guarda de forma alguma, manter todos os cuidados, e hoje a garantia seria mais ou menos 6 meses. Eu acredito que a imunidade deve durar um ano e meio, mas nós precisamos de mais tempo e de mais experiências científicas para documentar isso aí. Pessoal, e é muita polêmica, né, doutor, em cima das vacinas, essa insegurança, esse medo das pessoas.
E eu acho que a gente tem que acreditar aí na ciência, tem que apostar que vai dar tudo certo e que nós temos que nos prevenir, e é a chance que nós temos, né, de não desenvolver a forma mais grave da doença, não é isso? Sim, eu acho que nós devemos deixar no passado as desconfianças que geraram, por exemplo, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, né? Em 1904. Devemos, assim, acreditar realmente que tem uma ciência poderosa por detrás, com muita pesquisa, com muita investigação, né? E salvando vidas. É claro que tudo que é muito moderno, a gente fica mais atento, né? Por exemplo, a vacina de DNA, que é a Inovio, americana, ainda não está aí. Essa DNA a gente está observando com mais calma, mas essas de RNA, no caso da Pfizer, a Moderna, que tem gerado muito medo, aparentemente tem sido muito segura. É claro que mais tempo vão referendar. Agora, a Coronavac, por exemplo, é uma tecnologia que a gente já conhece faz quanto tempo, né? Vacina da gripe, por exemplo. As vacinas de vírus morto, nós já conhecemos a tecnologia faz muito tempo e temos bastante experiência. Então é importante a gente fugir, evitar essas polêmicas que são, assim, de teoria de conspiração, fantasiosas, e se a gente embarcar nela, a gente acaba colaborando para a mortalidade no nosso planeta Terra. Pessoal, olha só, que excelente entrevista e informações para nós, né? O Dr. Rubens está aqui, tirou o seu tempo, veio aqui para nos orientar, para levar informação, né? Um infectologista renomado na nossa cidade. Nós vamos continuar aqui falando para vocês sobre as vacinas, mas voltamos já, tá? Um breve comercial e já estamos aqui novamente com o Dr. Rubens. Pessoal, quero mandar um recadinho para você que perdeu seu plano de saúde e não está conseguindo realizar aquela consulta ou exame pela rede pública. A Benevida Saúde é uma clínica de especialidades médicas e exames. Trabalha com os profissionais especializados e renomados. A Benevida Saúde tem parceria com os maiores laboratórios da América do Sul, gerando assim mais segurança, rapidez e agilidade no seu exame. Inclusive, pessoal, o teste da Covid-19. A Benevida fica na rua Júlio Cardoso, 1906. E você pode agendar também pelo WhatsApp 9967-9911. Benevida Saúde, clínica de especialidades médicas e exames. Time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heartbeat spinning. Hoje, como nunca, imunidade é tudo. É a defesa do nosso organismo contra os antígenos que atacam nossa saúde. Para enfrentá-los, você precisa de dosagens adequadas de vitaminas e minerais. Você precisa de Cronovit Imune. Proteja-se. Cronovit Imune. Uma cápsula todo dia para viver com saúde dia após dia. Uma exclusividade Droga Farma. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Pessoal, voltamos aqui no estúdio com o infectologista, o Dr. Rubens Pereira Santos. Ele vai continuar falando para nós aqui agora, doutor, sobre as reações, né?
As vacinas podem ter alguma reação adversa? Tem contraindicação? E se causa alguma reação alérgica, né? O que pode causar? Olha, as vacinas, elas podem ter reações alérgicas e efeitos colaterais, sim. No entanto, quando a gente coloca numa balança de 2 pratos, o risco de ter um efeito colateral, uma reação alérgica e o benefício que a vacina traz, o benefício é muito superior aos possíveis riscos. Isso a gente tem que ter em mente. E é claro que se algum efeito colateral surgir, a medicina está preparada para combater. Mas quais são os efeitos colaterais mais comuns? São efeitos simples. Dor muscular no lugar da aplicação, um pouco de dor de cabeça, que a gente viu muito com a AstraZeneca, né? Às vezes a gente pode ter cefaleia, dor de cabeça, que vimos muito com a AstraZeneca também. Na Pfizer, a gente viu problemas de alergia. Mas esses problemas de alergia que a gente viu eram em pacientes que já tinham alergia muito forte, a ponto de ter que ter seringa de antialérgico para ser injetado na bolsa. Então eram aqueles pacientes que às vezes faziam angioedema, que inchavam os lábios, os olhos, já tinham um histórico de alergia muito forte. Então nós tivemos alguns casos com a Pfizer. Agora, aqueles que não tinham um histórico de alergia importante, não tiveram problema com a Pfizer, né? Agora, por último, veio essa dúvida se as vacinas podem provocar coágulos, né? Mas até um determinado momento não ficou de forma alguma comprovado que elas aumentam a possibilidade de formação de trombos. Nós temos reações alérgicas extremamente raras, como doenças neurológicas, ou se o paciente tem alguma alergia, por exemplo, a componentes da vacina. Isso deve ser estudado, individualizado caso a caso. Mas de uma maneira geral, vejamos o tanto de vacina que tem sido aplicado no mundo, elas são muito seguras. Ótimo. E doutor, e no caso da reinfecção, né? O que nós podemos falar? E essa variante do coronavírus, como que se explica isso? O que nós podemos falar sobre essas variantes, sobre a reinfecção? Olha, realmente esse é um tema palpitante e muito envolvente no momento. Por quê? Porque nós temos que separar o joio do trigo. Até que ponto a reinfecção e essas variantes são muito perigosas, né, para separar a questão midiática, que isso dá muito ibope. Até que ponto nós temos que tomar cuidado. Geralmente a verdade está no caminho do meio. Então, o que a gente observa? A reinfecção, ela pode ocorrer. Então, não só a gente tem que se proteger sempre para não contaminar as mãos, mesmo que você não vai adquirir a doença e passar para outra pessoa, e daí você sempre tem que lavar as mãos, álcool gel, a questão da máscara, o distanciamento, o isolamento, tudo isso tem que ser mantido sempre dentro do possível. Agora, conforme eu falava no primeiro bloco, a gente percebe o seguinte, esses coronavírus, eles dão um certo grau de imunidade que geram 2 tipos de imunidade. A primeira imunidade é celular, ela não é medida por IgG e IgM. E a segunda imunidade é humoral, aí ela é medida pelo nível de IgG e de IgM. IgM na fase aguda, IgG na fase de manutenção. Mesmo o IgM pode durar várias semanas. Eu vejo alguns pacientes desorientados porque o IgM está positivo depois de 3 semanas, já sararam e eles com medo de estar com a doença. Não, o IgM pode durar muito tempo. Agora, o que a gente observa é o seguinte, que reinfecção tem sido raro. Né, tem sido raro. No Brasil nós estamos aproximando de 12 milhões de casos, né, e nós não tivemos aí 100 casos de reinfecção comprovada. Talvez sejam mais do que a gente imagina, mas na hora de fazer a proporção, isso é baixo. Isso nos faz pensar que nós temos uma imunidade que dura um bom tempo. A ciência sugere que por enquanto dure pelo menos 6 meses, mas eu acredito que no futuro ela vai mostrar que para a maioria dos casos dura mais tempos. Agora, em relação às cepas que você perguntou, o vírus ele está sempre em mutação, é o processo de sobrevivência dele, e aquela mutação que dá mais certo, vai virando uma nova cepa, uma nova variante, ela consegue se reproduzir, invadir mais os hospedeiros. Nesse sentido, sugiro 3 cepas aí, né, que é a inglesa, a sul-africana e, por último, a brasileira de Manaus, né? Que já se esparramou por aí afora. Agora estão falando em outras cepas, talvez venha uma francesa, mas por enquanto vamos gravar as 3, né? Nós vamos gravar aí a B117, que é a inglesa, né? A B1351, que é a sul-africana, e a P1 na Amazônia. O que foi comprovado até agora? Essas variantes transmitem mais? Transmitem. Elas pegam a população diferente? Sim, elas infectam um pouco mais criança, adolescente e paciente jovem. A mortalidade é um pouco maior? É sim. Ela, não vamos dizer que seja o dobro, mas aparentemente a mortalidade deve aumentar em uns 60% de uma subpopulação principalmente. Então, não é nada assim do outro mundo, mas
a gente tem que manter o cuidado, inclusive com essas novas cepas, e a gente tem a impressão que depois que elas surgiram, não sei se as pessoas estavam cansadas de manter os cuidados necessários, isso colaborou também, Parece claro, que relaxou um pouco, ou se né? tomaram a vacina e se sentiram seguros, ainda não tinham um mês da segunda dose. O fato é que a gente percebe que essa segunda onda veio com força, e nós estamos vivendo no mês de março agora, o pior mês da pandemia no Brasil, e por que não dizer do mundo. Então, realmente, dá a sensação que ela transmite mais e que ela é mais grave, mas sem exagerar. Chegou uma outra pergunta aqui para nós também, ó. Se eu já entrei em contato com o vírus e não desenvolvi a forma mais grave da doença, né? Se tomar a vacina, qual que será o efeito no organismo? Olha, a vacina sempre. Sempre. Qual que é o tempo? De qualquer forma, a pessoa precisa tomar a vacina. Mesmo que ela entrou em contato com o vírus, não desenvolveu a forma grave da doença, ela tem que se vacinar, então. Olha, hoje é recomendado que, inclusive, todos os pacientes que tiveram o coronavírus, a Covid-19, seja um caso assintomático, seja um caso leve ou seja um caso grave, tome a vacina. Então. Qual que é o período para tomar? Pelo menos 4 semanas depois do Covid. Pelo menos 4 semanas. Né? Algum caso que ficou extremamente grave, a gente avalia se o paciente já pode tomar a vacina. Mas para o grosso dos pacientes, passou 4 semanas, se for possível pela faixa etária, já deve tomar a vacina. Tá. E aquelas pessoas, né? Vamos falar mais uma vez, eu tenho medo de tomar vacina. Qual a sua orientação para esse medo? Olha, embora a gente deva respeitar o medo do ser humano, mas a gente tem tentado convencer pela ciência a perder esse medo, porque as vacinas, como regra geral, são muito seguras, elas são muito boas e elas realmente evitam muito a mortalidade. Depois que nós iniciamos a vacinação, a mortalidade por poliomielite despencou. E com tétano, despencou. Com todas as doenças importantes, a gente nota que despenca a mortalidade. E mesmo agora, se a gente for olhar, por exemplo, em Israel, for olhar em vários países, mesmo no Brasil nós já estamos notando isso, depois que os idosos aí na faixa de 75, 80 anos foram vacinados, a internação dessa faixa etária diminuiu pra caramba. Não só a internação, como o agravamento dos casos. Ou seja, mesmo que quem tomou a vacina desenvolva a doença, depois nós vamos observar que a doença é bem mais leve. Então vale a pena tomar assim, vamos perder esse medo. Tudo que é novo pode assustar, mas a minha recomendação enquanto médico é realmente que tome as vacinas, enquanto ser humano também, enquanto amigo também, enquanto conselheiro também, de todas as maneiras eu recomendo a vacina. Que as vacinas já se morriam muito antes, né, sobre a malária, que até hoje não conseguiu também a vacina, a toxoplasmose, a HIV, quer dizer, não tem vacinas e conseguiram muitas vacinas que antes a mortalidade era muito alta, a taxa de mortalidade, né, de doenças que eram infecciosas e que depois da vacina você teve uma taxa de sobrevida maior, né? Se a gente olhar o sarampo, por exemplo. O sarampo, a mortalidade é alta e as complicações como encefalite, pneumonia bacteriana, morte secundária, isso ligada principalmente à criança, é muito alto. A vacina despencou a mortalidade do sarampo. O Brasil chegou a ganhar o título que o sarampo tinha desaparecido. Aí o pessoal baixou a guarda, diminuiu a taxa de vacinação, ele voltou. Então, a taxa de vacinação com as doenças preveníveis, né, é fundamental que a gente faça adesão, porque realmente não teremos a arrepender. Como eu disse, numa balança de 2 pratos, vai ter um outro caso que não deu muito certo com a vacina? Vai. Mas a grande maioria, estatisticamente, epidemiologicamente, vão ser favorecidas. Certo. E as crianças, né? O índice de mortalidade é baixo. Doutor, precisa de tomar a vacina? O que acontece com as crianças? Nesse momento, né, que, como se diz, a nova variante está infectando as crianças, mas a gente não vê tantos casos, né, de mortalidade. A criança é um subgrupo assim, muito interessante, né? Como ela ainda tem pouco receptor para o vírus, nível pulmonar, por exemplo, elas habitualmente, quando se infectam, são oligossintomáticas, ou seja, tem pouco sintoma. Mas elas representam um risco, porque às vezes não se percebe que elas estão contaminadas, elas levam para os seus familiares, como acontece com os adolescentes e jovens que vão para as festas, né? Aí retira a máscara, bebe, abraça, beija, pega o vírus, não necessariamente vão ter um quadro clínico importante, embora está aumentando a mortalidade em jovem também, o agravamento em jovem, e eles levam o vírus para casa para os seus familiares, né? Idosos, nem todos os idosos foram vacinados ainda, claro.
claro. Daí a necessidade de manter o cuidado. Hoje nós temos uma mortalidade de criança em torno de 700, quer dizer, não é tão pouco. Está aumentando, mas ainda comparado com outros grupos, ela é baixa. Isso nos alegra, porque é muito triste uma criança morrer de qualquer doença, seja Covid ou seja outra, né? E eu acredito que à medida que o tempo for passando, as crianças vão ser paulatinamente incluídas no esquema de vacinação. Num primeiro momento dá um certo medo. Por exemplo, a Coronavac no início não se vacinava gestantes. Porque o pessoal estava testando hoje, a gente já pode vacinar gestante, por exemplo. Mesmo que estiver amamentando, também pode vacinar também, no caso dessa vacina. Outros ainda estão analisando, né? Mas nessa específica que eu citei, sim. Doutor, e tudo está caminhando, então, para a gente ter uma vacina anual. O que o senhor acha disso? Olha, eu acho que essa possibilidade é grande. Mas se a gente pegar, por exemplo, a P1, que é a cepa do Amazonas, a Coronavac se mostrou eficiente contra ela. Porque o medo maior era, sobretudo, assim, primeiro a gente saber quanto tempo a imunidade da vacina vai durar, que a gente ainda não sabe. Será que vai ser 6 meses? 1 ano e meio, 2, a gente ainda não sabe. À medida que esses dados ficarem claros, aí a gente vai planejar a vacinação. Mas a primeira notícia boa foi saber, por exemplo, que essas vacinas principais aqui do Brasil estão cobrindo essa cepa. Isso é muito bom. Então o futuro nos mostrará se a vacina vai ser anual ou se vai ser, por exemplo, de 2 em 2 anos e assim por diante. É tudo muito novo, né? Muito novo ainda. É pouco tempo para ter que descobrir tudo e dar essa informação precisa, não é verdade? Exatamente. Doutor? Agora vamos lá. Mesmo depois que toda a população estiver vacinada, nós vamos ter que manter os nossos protocolos. O que o senhor acredita nisso aí? Olha, primeiramente, é digno de nota que o uso adequado de máscara, o distanciamento, lavar as mãos, álcool gel, não diminuiu só o coronavírus. Vírus sincicial respiratório, que matava muita criança, desapareceu. H1N1, não tenho visto. Né? Então, o benefício foi muito grande. Então, é possível. A gente, às vezes, via lá na Coreia, na China, aqueles vídeos, o pessoal andando de máscara no metrô, há 2 anos atrás, estranhava, achava um exagero. É possível que novos hábitos realmente a gente vai incorporar e utilizar, evitar sair sem precisão e utilizar a máscara com muito mais frequência e ter sempre um álcool gel na bolsa, no bolso, no carro. Eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Nesse sentido, vem um novo normal com a taxa maior de cuidados, porque os benefícios vão ser amplos. Não, a gente já viu os benefícios. Eu não peguei gripe. E geralmente a gente sempre, todo ano, dava aquela gripezinha. Exatamente. Alguma coisa. Não peguei nenhuma forma leve de gripe, nada. Quer dizer, os cuidados então vão ser necessários, como o doutor acabou de explicar aqui para nós. Mesmo depois que tudo isso passe, né, doutor? Sim. Agora, eu queria, doutor Rubens, uma opinião assim pessoal, né, do senhor assim para os amigos, do doutor Rubens para os amigos, sobre essa pandemia, sobre tudo que nós estamos passando. Como você disse, muitas pessoas relaxaram um pouco, acho que o cansaço, emocionalmente estamos abalados, economicamente também. Então, qual que é a sua opinião em relação a tudo isso? Olha, de fato nós precisamos nos manter vivos e de fato quando nós ou nossos familiares, nossos amigos adoecerem, a gente gostaria que tivesse assistência médica para eles. Isso inclui leitos de UTI, respiradores, medicações, etc. Mas, por outro lado, é claro que tem que se manter um certo equilíbrio financeiro, o mínimo possível, porque senão a pessoa desespera, infarta de nervoso, depressão, suicídio, dívidas que desorientam extremamente a família e a pessoa, desempregos. Então, há de se encontrar um certo equilíbrio. Mas o que a gente nota é o seguinte, muitos momentos de irresponsabilidade, principalmente pelos jovens, que saem sem precisão, vão para festas clandestinas sem precisão. Espera um pouco mais. Aí nós não estamos falando, não é de trabalhar para manter a família alimentada, nós estamos falando de diversão desnecessária, fora de hora. Então nós estamos vivendo um momento muito ímpar. Esse momento a pandemia estourou, ela explodiu, né? Muitas cidades estão com 95%, 100% dos leitos de UTI ocupados. Né? E deixa ver um familiar seu precisar de UTI, um amigo, para você ver como a dor e o seu reflexo, seu pensamento vai ser diferente. Então, eu conclamo todos os amigos, todos os francanos e da região, a procurarem um caminho do meio. Só saia se precisar.
Você tem que trabalhar? Trabalha com o máximo de segurança possível. Né? Nós estamos aqui. Não fuja da vacina, que a vacina é importante. Isso vai ser um momento que vai durar mais um tempo. Eu acredito que quando uma boa parte da população estiver imunizada, porque tomou a vacina, e muitos também já terão adquirido a imunidade natural porque adquiriram a doença, nós vamos dizer assim, pressionar menos o nosso sistema de saúde. Aí vamos ter mais vagas nas enfermarias, nas UTIs, e aí a coisa vai ficar assim, mais fácil de ser administrada. Mas nós estamos num momento muito difícil, muito difícil. Então não estou recomendando assim, para a pessoa deixar de trabalhar. Cada um vai trabalhar segundo a lei e segundo a maneira que conseguiu para sobreviver, mas sempre com proteção, sempre evitando se expor e expor o próximo. Sempre lembrando de manter o distanciamento possível, lavar as mãos, álcool gel, a máscara sempre, e tome vacina. Incentive o seu familiar a tomar vacina, que esse momento difícil, ele vai ser abrandado no futuro e vai passar. Dr. Rubens, muito obrigado pelas orientações, né? Deixa a gente até mais calma. Toda vez que eu converso com o Dr. Rubens, eu pareço, não, calma, isso vai passar, e é assim que nós temos que agir, e mais segurança para nós, né, pessoal? Vamos tomar vacina, vamos se cuidar, vamos nos proteger. Muito obrigado, então, mais uma vez. Um prazer a gente estar falando aqui, é um prazer. Obrigado. E espero que a nossa população se cuide e, ao mesmo tempo, fique o mais calmo possível. E consiga sobreviver também, porque não está fácil. Pessoal, confira essa entrevista completa nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e aqui na Nova Canal 26, inédito, toda sexta-feira às 8h30 da noite. Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet, sua moda, seu estilo. Procoluna, centro especializado em dor. Benevida Saúde, consultas médicas e exames. Droga Farma, sempre tem uma pertinho de você. E Cicobi Cred Mogiana, seja um cooperado.